Estudantes, bem-vindos a mais uma aula de História. Sou Jorge Joelito, seu professor. Conforme prometido, chegou a nossa vez de falarmos sobre a Comuna de Paris. Venham comigo. A Comuna de Paris foi o primeiro governo popular da história, formado principalmente por operários. A derrota dos franceses para os prussianos e a prisão do imperador Napoleão III abriram espaço para a formação da Segunda República lá na França. Em 1871, foi organizado um governo provisório que buscou apaziguar os ânimos após a guerra, propondo uma aproximação com a Prússia. A população não aprovou, pois desejava uma retaliação com o apoio da Guarda Nacional. Os operários revoltaram-se e tomaram o poder em Paris, obrigando o governo provisório a instalar-se em Versalhes. Então, vamos dar uma olhadinha aqui na nossa imagem. Primeiro, olha como que funcionava a Comuna de Paris. Os operários faziam as barricadas nas ruas de Paris para impedir que os soldados do governo francês passassem para o outro lado. Então, aqui nós vemos os calçamentos, né? Eles tiravam as pedras que calçavam as ruas de Paris para fazer essas barricadas, mas também usavam os móveis das residências e colocavam fogo nesses móveis, nessas madeiras, para impedir os soldados franceses, de ultrapassar para o lado do povo, né, dos proletariados. Então, essa aqui é uma característica fundamental quando a gente fala sobre a Comuna de Paris. Então, os integrantes da Comuna eram escolhidos por sufrágio universal e tentaram realizar reformas no intuito de reduzir as desigualdades sociais. Em maio de 1871, as tropas fiéis ao governo provisório invadiram Paris e destituíram a Comuna. O confronto entre essas duas forças deixou milhares de mortos. Os movimentos operários e de outros países enxergaram a Comuna de Paris como modelo e uma possibilidade real de conquistar-se o poder. Em meados do século XIX, a Europa vivia um período turbulento, marcado por guerras e pela discussão sobre a sociedade e suas desigualdades. O fim da era napoleônica e as mudanças provocadas pela expansão industrial provocaram significativas mudanças no cenário político-social europeu. Além disso, ideologias como o socialismo e o anarquismo, que questionavam o modelo social vigente, ganharam força e motivaram movimentos populares que buscavam a formação de governos que possibilitassem a maior participação popular nas decisões políticas. Em suma, a população lutou, né, com a Revolução Francesa para participar do governo francês, mas, em suma, a população sempre foi deixada de lado. Com a Comuna de Paris, os outros países, os povos, né, os proletariados, a população dos outros países, viram que essa revolução, a força do povo, tinha vez. Então, se eles quisessem, sim, eles conseguiriam uma participação, conseguiriam ter voz na política. Então, sempre que o povo se rebela, se manifesta, ele ganha força. Mas, para isso, o povo tem que saber a causa que vai lutar, aquilo que ele quer, aquilo que ele vai defender.
ordeiramente, né? Então, aqui, dentro de alguns fatos, nós temos a história do automóvel moderno, que é a parte da industrialização lá na Europa, que seria uma modernização, uma pós-revolução, uma consequência da Revolução Industrial, um aperfeiçoamento da Revolução Industrial. Então, durante o século XVIII, tomava conta de todo o continente essas revoluções, continente europeu. Mudanças significativas são notadas nesse período, como o crescimento das cidades e a formação de uma classe social que trabalhava nas indústrias, os operários. E essas indústrias, como eu disse, do automóvel, era para a construção, né, a fabricação, perdão, dos automóveis. Este elemento assim moderníssimo para a época. Hoje é essencial como meio de transporte, mas na época uma novidade extrema. A industrialização aprofundou a desigualdade social. Os operários que trabalhavam nas fábricas, enfrentando uma longa jornada de trabalho e sem condições para tal, não recebiam um salário que fosse condizente com o esforço empregado. A precarização do operariado motivou críticas aos industriais e aos governantes. Os primeiros ideólogos do socialismo, como Saint-Simon, Robert Owen, acreditavam que a transformação dessa realidade degradante e desigual da Europa só aconteceria por meio da eliminação do individualismo e da propriedade privada. Essa transformação viria de forma pacífica, sem uso de força ou violência. Isso era o que os ideólogos acreditavam, mas na prática a gente ainda vê que é totalmente diferente. Foi pela publicação do Manifesto Comunista em 1848, escrito por Karl Marx e Friedrich Engels, ou Friedrich Engels, né, no alemão, que o movimento socialista ganhou força, deixando o campo teórico ou utópico e possibilitando a sua prática na realidade. O marxismo afirmava que a mudança social estava na luta de classes, que o operário, para vencer a miséria em que vivia, deveria reconhecer sua condição social, unir forças com demais operários e atuar no confronto contra a burguesia, os donos das fábricas. A partir de então, o marxismo tornar-se-ia predominante nas lutas sociais, como aconteceu na Comuna de Paris em 1871, que é o foco da nossa aula. Adolphe Thiers liderou o governo provisório francês em 1871 e buscou um acordo de paz com os prussianos. Esse acordo desencadeou a Comuna de Paris. A derrota francesa para a Prússia na Guerra de 1870 e a prisão do imperador Napoleão III provocaram manifestações populares nas ruas de Paris, exigindo do governo medidas enérgicas para revidar o ataque vindo dos prussianos. Com o imperador preso, os franceses formaram um governo provisório após a proclamação da Segunda República. Adolphe Thiers, representante da burguesia, liderou o novo governo francês e propôs um acordo de paz com a Prússia. A população não concordou e rebelou-se contra Thiers, montando barricadas nas ruas, e sem um apoio em Paris, o governo provisório transferiu sua sede para Versalhes, como nós já falamos. Então, na verdade, a Comuna de Paris não foi uma manifestação dos proletariados reivindicando condições de trabalho melhores, participação na política. Então, na verdade, eles estavam reivindicando ali contra o governo provisório, que em vez de revidar ou fazer uma retaliação
contra os prussianos, que tinham acabado de vencer essa guerra franco-prussiana. O governo provisório, em vez de libertar o imperador Napoleão III, ele fez um acordo com os prussianos. Os franceses se sentiram assim, desolados, que como que nós perdemos uma guerra, o nosso imperador, nosso governante vai preso e o governo provisório que sucedeu o nosso imperador, que está nos governando, vai fazer um acordo de paz, de amizade com aqueles que acabaram de nos vencer. Muitos soldados, muitos irmãos, pais, familiares, soldados, vão para a guerra, são mortos, e daí a pouco morre por nada. Aí vem o governante e fala assim, não, perdemos para vocês, então tá tudo de boa, beijinho aqui, beijinho para lá, aperto de mão, abraços, etc. e tal. Então a Comuna de Paris foi contra esse acordo entre o novo governo. Paris ficou nas mãos da população mais pobre dos operários durante a Comuna de Paris, que organizaram um governo popular chamado Comuna de Paris. Esse governo baseava-se na experiência jacobina da Revolução Francesa e seus integrantes eram escolhidos por sufrágio universal, ou seja, pelas eleições, por votos. O Conselho da Comuna estabeleceu um programa de reformas que tinham como itens o ensino gratuito e obrigatório, direito à apropriação das fábricas pelos operários, adiamento do prazo de pagamento dos aluguéis de pessoas com dificuldades financeiras. Então, aqui, eles começaram a reivindicação contra o novo governo e aproveitou que o governo saiu de dentro de Paris, o governo provisório de Thiers, foi para Versalhes, a cidade às margens ali, bem próximo a Paris, onde a antiga corte absolutista dos reis franceses tinha se estabelecido, Luís XIV, XV, XVI, em Versalhes. Fica uma cidadezinha bem próxima a Paris, poucos minutos de Paris. Então, esse governo foi para Versalhes e Paris ficou nas mãos dos proletários. Então, já que eles estavam sem um governo, eles falaram assim, agora nós vamos colocar em prática tudo aquilo que nós precisamos, que nós estamos reivindicando. Então, vamos aproveitar que estamos reivindicando contra os prussianos e vamos também fazer, então, a nossa reforma, né? Com a reforma social. A Comuna representou uma tentativa de formar-se um governo que prezasse pela igualdade social. Enquanto estava em Versalhes, olha o palácio aqui do rei Luís XIV. Construiu o palácio para toda a sua corte, né? Que estava aqui em Versalhes, que foi a sede do governo provisório. Thiers recebeu o apoio dos prussianos e invadiu Paris para destituir a Comuna e restaurar o governo provisório na capital. O símbolo da Comuna de Paris é a barricada, que foi usada para proteger os seus integrantes dos ataques das tropas de Thiers. Em maio de 1871, o exército de Thiers atacou Paris, O exército de Thiers atacou Paris. O Conselho da Comuna não estava preparado para reagir ao ataque e seus integrantes foram massacrados. Estima-se que mais de 20 mil pessoas foram mortas e 15 mil foram presas nesse confronto. O confronto entre as tropas do governo francês e os integrantes da Comuna de Paris foi marcado pela violência e destruição. A Comuna de Paris foi o primeiro governo popular da história. Seus integrantes foram escolhidos por sufrágio universal, ou seja, por voto, e a causa da Comuna foi a decisão do chefe do governo provisório, Adolphe Thiers, de não reagir à derrota francesa na guerra
contra os prussianos. Com a formação da Comuna, o governo provisório instalou sua sede em Versalhes. A Comuna foi derrotada pelo governo após sangrentas batalhas pelas ruas de Paris, como nós falamos anteriormente. Deixa eu passar aqui o slide, porque nós temos uma novidade para essa aula. Vamos praticar o nosso conhecimento? Primeiro, nós vamos analisar duas questões. Primeiro, assinale a alternativa que corretamente aponta a causa da Comuna de Paris. Então, a letra A. A causa foi a formação de um governo burguês. B. A decisão do governo provisório de não reagir à derrota francesa na guerra contra a Prússia. Letra C. Tentativa do governo provisório de instalar uma ditadura do proletariado em Paris. Ou a letra D. A repressão de Napoleão III às manifestações populares. Essa é a questão 1. Estudantes, o que vocês acham que qual dessas alternativas estão corretas? A A, B, a C ou a D? Primeiro, nós vamos analisar o que se pede, né? Qual que foi a causa da Comuna de Paris? Foi a formação do governo burguês? Nós vimos que não. Foi a decisão do governo provisório de não reagir à derrota francesa na guerra contra a Rússia? Ou a tentativa do governo provisório de instalar uma ditadura do proletariado em Paris? A letra C também não está correta. A D, repressão de Napoleão III às manifestações populares? Napoleão estava preso. Então, o que nos resta é a B, né? A decisão do governo provisório de Adolphe Thiers de não reagir à derrota francesa na guerra contra a Prússia. Ele fez o contrário, ele não reagiu contra os prussianos. Ele fez um pacto de amizade e depois pediu a ajuda dos prussianos para conter a Comuna de Paris. A questão 2 foi retirado da Faculdade Marquense. Em 18 de março, a insurreição estourou, né? Não esperava mais lhe dar sinais de vida. Durante 2 meses vivia na formalha. Émile Zola, carta a Paul Cézanne. E também uma outra citação foi a primeira Revolução Proletária, o primeiro ensaio da ditadura do proletariado de Horácio Gonzalez. Essas citações dessas duas personalidades aqui, ela se refere à pergunta: o acontecimento do século XIX a que se refere? Questão A, o 18 Brumário de Luiz Bonaparte. B, a Revolução Francesa. O ensaio geral, letra C. Letra D, a Comuna de Paris. Ou a letra E, a Revolução de 1848. Qual dessas questões que vocês acham que se refere a essas duas citações, de Émile e de Horácio? Primeiro, nós temos aqui o 18 Brumário de Luiz Bonaparte. Não foi porque ele não estava, não participou. Revolução Francesa tinha acontecido muito tempo antes. O ensaio geral, nada aqui se refere. Primeiro, Émile Zola, ela fala da insurreição que tinha estourado, que ela dava sinais, que não dava mais sinais de vida, e durante 2 meses vivia na fornalha, ou seja, cercada por fogo, né? Ou de tiro, de armas, de canhões, ou das barricadas que pegavam fogo, né? Eles colocavam fogo nas barricadas, como eu disse. E também Horácio Gonzalez fala da primeira Revolução Proletária, que nós vimos isso no texto. Então, só resta aqui a questão, a letra D, a Comuna de Paris, que foi a aula de hoje. Então, para essas questões, nós temos que analisar sempre as citações. As citações já nos dão a resposta. Combinado? Bom, para acessar as nossas redes sociais e também para se inscrever
na nossa plataforma, acesse, aponte a câmera do seu celular na imagem do QR Code que aparece aqui no canto da tela. Inscreva também no nosso canal YouTube. Dentro das nossas redes sociais, na plataforma, no YouTube, tem materiais diversificados, complementares, diferentes para essa aula, para acrescentar no seu conhecimento. Até a próxima aula.